Você está com acne? Será que esse problema é hormonal? Vamos conversar com a doutora Bruna, endocrinologista, e com o doutor Ricardo, dermatologista, sobre isso. Então, Bruna, quando a pessoa começa a encher de acne de repente, ou quando está saindo da infância para a adolescência, pode ser hormonal? Como que é isso? As pessoas ficam com dúvida o porquê daquela acne. Às vezes a pessoa já é adulta, né? E tá com aquela acne incomodando ainda, que a gente sempre fala, né? Quando crescer, passa. Pois é. É assim? Nem sempre né? é assim. O que é interessante é que os hormônios, sim, podem ser a causa da acne, mas nem sempre. Então, por isso que o ideal é ter os dois profissionais juntos para poder investigar. Então, vai lá, faz os exames, dosa todos os hormônios, que aí você vai ver se é essa a causa ou não. Se for, aí sim eu tenho muita coisa para poder fazer, para poder ajudar. Inclusive, gente, alimentação. Total influência, né? Cravo, espinha, tudo. Por quê? Inflamação, né, gente? Então, a inflamação, o que eu como, inflama o meu corpo e aí ele mostra que está inflamado desse modo, né? Sim. A acne, Renata, ela pode estar associada a uma série de fatores diferentes. Geralmente, a acne do adolescente, ela é por mudanças hormonais do início da adolescência, que faz com que aquela criança, que antes tinha uma pele mais seca, menos gordurosa, passe a ter uma pele com uma produção maior de sebo, com uma produção maior de gordura e uma maior probabilidade de desenvolver acne. Quando a gente pensa na acne da mulher adulta, né, assim, daquelas mulheres que ou não pararam de ter acne depois dos 23, 24 anos, ou que começaram a ter acne depois desse momento, é frequente também você ter causa hormonal associada, mas o mais comum da acne da mulher adulta não é nem uma dosagem sérica de hormônio muito alta. É um número maior de receptores hormonais nas glândulas sebáceas locais, né? Assim, em rosto, em pescoço, que são as áreas onde a gente mais vê essas pacientes tendo acne. Agora, se a pessoa tem, junto com essa acne, algum outro fator, por exemplo, a pessoa teve uma acne que lembra uma acne da mulher adulta, mas ela tem um ganho de peso desproporcional. Ela tem uma acne que é uma idade mais avançada e teve, por exemplo, junto o crescimento de pelo em áreas que não deviam ter, que a gente chama de hirsutismo, por exemplo. Ou teve uma desregulação de ciclo menstrual, que tem ciclos muito irregulares. Aí é mandatório você pesquisar, né? Assim, se aquela paciente não tem algum outro problema da parte até endócrina mesmo, né? Assim, e você tem casos, assim, muito menos frequentes, mas que chegam pra gente da dermato em consultório, de acne associado à medicação, acne associado a substâncias que as pessoas usam no trabalho, as pessoas que usam, por exemplo, muita máscara. O pessoal que trabalha, acne por contato, o pessoal que mexe com aparelho eletrônico, que mexe com graxa. Até uso de cosmético errado, né? Eu tenho recebido alguns adolescentes que inclusive usam esses cremes das blogueiras para ficar com a pele mais bonita na maquiagem e o rosto todo cheio de acne. Às vezes pela própria obstrução das glândulas, pelo excesso de produto, né? Assim, às vezes usam produtos que são muito comedogênicos, que são muito gordurosos, que pioram muito a acne, né? Agora, quando é um adolescente que ele começou a ter uma quantidade de acne excessiva, o que fazer, né? A gente já vai pesquisar logo essa parte hormonal, tenta primeiro um tratamento tópico. Qual que é o que a mãe deve seguir, o passo a passo? E se for muito antes também da idade normal de surgimento de acne, antes da adolescência, também é mandatório que se pesquise, né? Exato, Bruna, porque assim, pode ter puberdade precoce, sim, pode ter tumores causadores, né? De alterações hormonais e que vem isso tudo junto. Então, eu acho que a acne normalmente ela chega em você primeiro, né? Vai chegar no dermatologista primeiro, e quando ele achar que tá diferente do normal, ele já vai encaminhar para o endócrino, porque é ideal. Então, a acne
tem um grande fator hormonal, então é importante, sim, sempre dosar os hormônios. E tem o padrão que é o esperado, né? Que é isso que a gente está falando. O esperado é o quê? Entrou na adolescência, vai começar a surgir aos poucos, vai ser progressivo, não vai ser uma alteração que é repentina, né? Assim, ela é rapidamente progressiva, mas ela não é repentina de todo, né? E é dentro de uma faixa etária esperada, né? Assim, lá para os 12 até os 20 e poucos anos, 22 anos é o que a gente espera. Antes disso, em especial antes de 7, 8 anos de idade, não é esperado acne, né? Assim, pacientes adultos pós 22, 23 anos de idade, não é esperado que continue a ter, né? Isso dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada. Apareceu com esses sintomas, como eu falei, né? Assim, muito diferentes daquilo do esperado, né? É muito fora do padrão. A acne é muito interessante porque tem um padrão genético muito forte. Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar também. Geralmente, por exemplo, se você... uma pessoa com acne grave, com acne que faz muito com medo, muita cicatriz, em geral, ela tem pelo menos ou o pai ou a mãe com acne grave, quando não tem os dois. Assim, é que até mais comum. A tendência, a chance de ter pelo menos um dos pais com acne grave é super alta, né? Assim, ou que teve passado de acne grave. Então tem uma certa agregação familiar, um fator genético que é pesado. Dificilmente uma família que ninguém tem acne, aparece alguém com muita acne lá no meio. Mas, assim, uma dúvida. A gente pode dizer que essa pessoa que tem a acne grave, ela tem algum problema hormonal ou nem sempre é isso? Nem sempre, porque às vezes, é aquilo que eu estava explicando, você pode ter um número maior de receptores na pele para aqueles hormônios. Que pode ser uma coisa genética. Que é geneticamente definido, exatamente. Então, se você dosa o hormônio, muitas vezes ele vai vir numa dosagem normal. É normal dentro da população geral, mas faz mais efeito em mim do que em você, por exemplo. Como se ele estivesse recebendo mais. Exatamente. Age muito mais. Ele age mais ali naquela glândula sebácea, ele age mais ali naquela localização do que num outro organismo que não tem esse tanto de receptor. Então produz mais sebo, produz mais comedo, faz a pele ficar mais oleosa, obstrui mais folículo, né? Assim, então acaba piorando mais. E quando o médico receita o anticoncepcional para acne, qual que é a função dele? A função dele ali é um falso controle hormonal, tá? Porque não controla, ele só estabiliza. Mas, às vezes, eu tô dando mais hormônio do que aquela pessoa precisa. Então, eu falo que anticoncepcional não é tratamento para acne, ele é um paliativo. Vai dar uma melhorada, mas a causa disso, ninguém olhou. Por isso que quando a pessoa para de tomar o anticoncepcional... Volta tudo do mesmo jeito que estava. Volta até mais, né? É a mesma história do remédio para emagrecer, de quem não muda hábito, né? Por exemplo, tem uma doença, síndrome dos ovários policísticos. Ela normalmente vem na pré-adolescência, para adolescência. A menina aparece com acne, excesso de pelo, aí vem uma resistência insulínica, a glicose fica mais alta, tem um acúmulo de gordura abdominal. Essa paciente, ela tem todas as alterações hormonais e metabólicas, e aí vem junto a acne, né? Então, por isso que a gente tem que sempre pesquisar esses outros sintomas, porque acne junto com excesso de pelo, a irregularidade menstrual, então é um combo que vem junto. Então, quando é só acne, aí deixa lá com o dermatologista que ele vai resolver. Se não, é porque é característico da pessoa, né? E pelo menos amenizar a gente vai conseguir. Agora, quando é hormonal, aí às vezes ele vai precisar agir muito e eu também. Então vai precisar dos dois profissionais agindo. E claro, tentar diminuir a inflamação de tudo quanto é jeito, porque é uma doença inflamatória também. Sim. E aí, quando tá muito inflamado, se entra com antibiótico? Quando que deve preocupar com a entrada do Rocutan, por exemplo? A gente acaba fazendo a avaliação individual dos casos e tentando buscar a causa dessa acne, né, Renata? Assim, então, por exemplo, se você tem uma acne que é muito inflamatória, você procura medicações que têm uma ação imunomoduladora da pele e que tendam a fazer uma diminuição da inflamação. Se você tem uma acne que não é tão inflamatória, mas forma mais comedo, por exemplo, você usa medicações que diminuem a oleosidade só da pele, por exemplo, que geralmente já resolve. Se é uma acne da mulher adulta, que geralmente é muito associada a esses fatores hormonais, como a gente havia falado, às vezes você vai usar ou alguma medicação que faz
em especial a inibição da transformação aí da testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio que no final das contas faz o aumento aí da sebogênese, da formação do sebo lá. Então vai depender de cada caso, né? Assim, mas a gente sempre avalia aquilo que é o principal componente daquela acne, né? Assim, então você mira muito no qual que é o componente. É um componente mais inflamatório? É um componente mais hormonal? É um componente mais de oleosidade da pele? E isso faz com que mude. Assim como a gravidade do caso, né? Assim, é uma acne muito grave, que tem muito nódulo, que o paciente já tem alguma cicatriz, a tendência é usar tratamentos mais efetivos, né? Assim, do que uma acne leve. As pessoas falam, você citou o Rocutan, né? Assim, então, sem conflito de interesses, né? A isotretinoína, mas assim, ela é uma medicação que as pessoas têm um pouco de mito, assim, usa, não usa, como que funciona? E acha que só usando ela para todos os problemas resolveria. Nem sempre assim. Dependendo do caso, tem outras coisas que você usa que são mais eficazes do que ela, dependendo do caso individualmente. Se for hormonal, por exemplo, ele não vai resolver. Exatamente. Às vezes vai ser um paliativo, né? Isso. Exatamente. E uma das coisas que a gente vê muito disso de acne, que assim, as pessoas às vezes têm um pouco de medo de usar as medicações, mesmo que as orais, mas elas não têm muito a noção de que, por exemplo, tratar a acne é muito mais fácil do que tratar a cicatriz da acne no segundo momento, entendeu? Assim, que é o que a gente vê muito aqui na clínica, né? Assim, na parte da estética, né? Assim, tratar uma cicatriz de acne é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil do que tratar uma acne ainda em atividade, né? E com acompanhamento médico regular, com exames. E quanto mais jovem, eu acredito que a pele recupere melhor também, né? Sim, o colágeno, pra regeneração, né? Colágeno. Com certeza. E aí acaba que isso é muito importante a pessoa fazer um acompanhamento médico certinho, né? Assim, se você usa medicação e faz exames e faz acompanhamento, a medicação é uma medicação segura. Seja a isotretinoína, seja o antibiótico, seja o inibidor hormonal, né? Assim, você consegue ter um controle adequado. Um resultado bom. Sim, com certeza. Mas é importante ter um médico, né, com expertise no tratamento da acne, né? E ficar sempre de olho, né, Bruna? Como a gente falou, desses casos que a parte hormonal é muito pesada, né? Porque não adianta eu tomar remédio dermatológico para uma doença que é metabólica, que é endocrinológica, né? Então, é isso, esse diagnóstico adequado, e a gente tem que ter muito cuidado com a prescrição desses anticoncepcionais. Então, às vezes é uma mulher que tá numa idade adulta, já que não precisaria desses hormônios e vai ficar em excesso para ela. Então, tá ali fingindo que tá tratando, não tá tratando, melhora um pouquinho, ela para de usar, volta. Então, não é só... O diagnóstico adequado vai evitar, vai encurtar o caminho, né? Exato, porque senão fica usando uma coisa, achando que tá tratando e não tá. O ovário policístico, durante muitos anos, o tratamento, teoricamente, era anticoncepcional. E nunca foi. Não, o tratamento é abaixar a glicose, é diminuir carboidrato, é diminuir cintura abdominal. Então, é isso que vai mudar o jogo para aquele ovário voltar a funcionar de novo normal. Então, não adianta só eu ir ali e mascarar. Eu falo que é mascarar os sintomas, porque os sintomas melhoram, mas eu não estou tratando a causa. E aí, depois essa mulher quer engravidar. E aí? Aí vai ser outro problema até entender o que está acontecendo. Não existe estética sem saúde, né? Exato. A saúde tem que estar em primeiro lugar mesmo. A estética eu falo que é um brinde que vem junto. Porque o seu corpo vai te mostrar, o seu rosto, o seu corpo vai te mostrar como que você está cuidando dele, né? E uma outra coisa que às vezes a gente vê, Bruna, são as acnes que também são causadas por hormônios exógenos, né? Em excesso, que a gente vê muito também. Então, em especial, o pessoal que faz aplicação especial de testosterona e seus derivados, né? Eles aumentam a oleosidade da pele. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que colocam chip e tem esse descontrole hormonal intenso e depois custam para conseguir ter uma pele equilibrada de novo. Porque às vezes você vai em busca de uma coisa, o chip, por exemplo. Eu já fiz vários cursos para implantes
E eu uso em raríssimos casos. Por quê? O que eu amo nos hormônios é ter esse controle. É eu saber que eu fiz um exame, eu posso diminuir a dose ou aumentar a dose. Então, o implante, você perde um pouco disso, perde esse controle. E o bom do hormônio é esse feedback positivo ou negativo. Então, eu não sou muito a favor, não, por causa disso. Aí, às vezes, acaba ficando em excesso, Fica né? em excesso. E essas pessoas que têm mais receptores, pelo que eu Mas entendi, aí imagina, né? Como que não piora. E a gente vê... E para voltar é difícil, né? Sim. Assim, é complexo. E esses chips, por exemplo, alguns são inabsorvíveis e ficam intactos. Esse é mais fácil de tirar, se precisar. Alguns outros são absorvíveis. Então, mesmo se eu quiser tirar, eu não vou tirar, porque ele já foi absorvido. E aí tem que esperar o tempo acabar para do hormônio funcionando. Exato. Tem que ter muita responsabilidade, e a gente vê, né? às vezes, com chip da beleza. Sim, a gente vê, às vezes, com vários nomes, né? A gente vê, às vezes, o pessoal que faz, por exemplo, reposição para ganho de massa muscular. Fisiculturista, ganho de massa muscular magra. Esse aí é o povo que não tá tão preocupado com saúde. Eles só querem resultados. Mas às vezes a acne incomoda, né? Mesmo para esses, né? Assim, porque ele vende o corpo dele, né? A estética, né? Sim, a gente vê muito em paciente em transição de gênero, entendeu? Assim, que faz uso de hormônio exógeno, né? Assim, então, não é tão infrequente quanto a gente imagina, né? Assim, é um outro contexto que também os hormônios, né, Bruna, pesam na origem aí da acne nesses pacientes. E é importante o paciente ter conhecimento, né, disso até para tomar uma decisão se realmente é isso que ele quer e até tomar a decisão em qual médico que ele vai confiar, né? E ter essa experiência boa de tratamento, né? E se ele realmente tem a necessidade de fazer o uso daquele hormônio, ele vai acabar tendo que acompanhar com alguém exatamente para fazer um bom controle hormonal, fazer um bom controle de pele, da acne, da oleosidade e tratar, de certa forma. Eu acho que esse podcast foi excelente, gente, assim, acho que ele esclareceu tudo sobre acne, né? Podem mandar as perguntas, né? Se tiverem, manda pra gente. Sim, que a gente responde, né? Isso. A gente vai se comprometer a responder, né? Ô, Bruna, muito obrigado. O doutor Ricardo, muito obrigado. Foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra no próximo podcast.